objeto. Um outro objeto. Um outro objeto. Objetos, Uma maquete. como diz o meu dialogador de hoje, um objeto sem objetivo. Ou melhor, que tem um objetivo apenas, de ser simplesmente objeto, para ser contemplado. Arte, arte. Sem funcionalidade, apenas para ser belo, para nos despertar, e já é muito. Ser belo já é um serviço de utilidade pública. São reflexões assim que me vêm, porque tenho hoje um convidado que é um dos maiores artistas do Brasil de todos os tempos. O nosso dialogador de hoje é o artista plástico Sérvulo Esmeraldo. Que lindo, uma honra ter você aqui, Sérvulo. Que lindo. Ele me trouxe objetos lindos de arte e vamos falar de arte. Vamos falar de arte, filosofar a partir dos objetos. E eu gostaria, Sérvulo, que você começasse a falar sobre essa provocação que fiz, que você me fez no começo antes de começar o programa, que trouxe objetos sem objetivo, e eu disse, não, objetos com objetivo, cujo objetivo é ser apenas objeto. Pensemos sobre isso? Pensemos. O que é arte? É um objeto que tem como objetivo apenas ser objeto? Não, arte é uma coisa muito difícil de você definir. Ninguém encontrou ainda a definição de arte. Mas ela não tem um objetivo, ela não serve para nada no sentido do sentido da função. Ela não tem uma função. A função é ser... É ser bela. É ser bela, é ser contemplada. Pois é. É isso aí. A beleza como objetivo. Você me disse, eu trouxe objetos sem objetivo. Esse é uma coisa construída, que você movimenta e ele não ele não impulsiona nada, não é? Não impulsiona nada. A não ser a nossa sensibilidade, a não ser a nossa sensorialidade. Também um outro artista, meu amigo, Sá Moreira. Este é um objeto de Sá Moreira? É um artista de São Paulo? São Paulo. São Paulo. E você me trouxe esse objeto, por quê, hein? Para pontuar o nosso diálogo. Porque são objetos que eu estimo. E por que você estima? Só Deus sabe. É? Também não tem explicação? Não O olho bate? E você é, como se diz, objetivo. Você é o meu objetivo. Eu estou lhe mostrando um trabalho e você que tem que definir, descobrir o que ele é. Sérvulo, então me vem aqui uma ideia, uma palavra que eu sempre repito, que eu queria que você comentasse. A partir então dos objetos e do que você está dizendo. A obra de arte não está nem no objeto que é olhado e nem no olhar que observa o objeto. A arte está no meio, entre o objeto e aquele que olha. A arte comanda tudo isso. Porque se a arte estivesse no objeto, para todo mundo que olhasse o objeto encontraria a arte no objeto. Cada um vê da sua maneira. Mas cada um vê da sua maneira. Portanto, ela está nessa mediação. Exatamente. Em outras palavras, toda obra de arte é incompleta. É o olhar que completa. Não, eu não estou de acordo. Não? Não é isso, não. A obra de arte a gente não definiu ainda. Não se definiu ainda. Mas você entendeu o que eu estava dizendo? Não entendeu? Discorda, mas entende. Entendeu? Entendi. Discorda exatamente porque entendeu. Sérvulo, quer dizer, ela é incompleta porque é o olhar do outro que empresta sentido ou não ao que está sendo olhado. É isso. Com certeza. Tem nome? Esse aqui? Não. Porque, quer dizer, eu não sei se o autor deu o nome, mas eu não sei o nome dele. Sérvulo, qual objeto outro? Eu comecei por esse aqui.
Porque ele tem uma dinâmica, ele tem um movimento, ele pede uma interação, não só de olhar, mas uma interação física mesmo, né? De manipulação do observador. Mas há outros que não, que você apenas pode observar, como por exemplo este aqui. Esse é um objeto recente, é um trabalho recente. Diz o nosso poeta lindo, o nosso Ferreira Goulart, que a gente faz arte porque a vida não é suficiente. O real não é suficiente. Então é preciso criar alguma coisa. Com certeza, eu acho que ele está muito certo. A poesia tem muita razão. Nós criamos, mas nem sempre essa coisa tem uma definição, nem mesmo do artista. Por exemplo, você faz um objeto como esse, Cérvulo Esmeralda, e ele não tem nome, né? Não. Dar nome já seria emprestar, ou direcionar, ou indiciar um sentido. É por isso que você não põe nome? Eu para não indiciar? Não ponho nome porque não sei. Porque não sabe. Cada um que olhe poderá dar o seu nome. O seu nome. Se eu lhe perguntasse o que é isso, por exemplo? Aí eu responderia, isso é uma pequena escultura. É uma pequena escultura. Ponto. É só isso. Só isso. Ou é já tanto? Ser uma pequena escultura já é tanto. Mas ela não tem ela não é a arte não é da ordem das coisas racionais definidas, não é? Não é. Definíveis. É definível assim, mas muito, como dizer, de longe da verdade. E como é o processo? Isso é um objeto infinito. Infinito? Esse. Por quê? Porque veja, do lado que você olha, você vê. É um diálogo com o olhar. À medida que você vai girando... Vai girando, você vai vendo outros pontos de... Outros prismas. Outros prismas. E a luz também incide nele de forma desigual, não é? E vai, portanto, criando nuances para esse olhar. Sem dúvida. Ele tem a ideia de movimento, não? Tem, é movimento. Movimento. Cérvulo Esmeralda, como é que surge uma escultura na cabeça de um escultor? Estou me lembrando aqui de uma definição, não sei quem foi que disse, que na escultura em pedra, a imagem já está na pedra e o escultor vai apenas descobrindo, né? Tirando o excesso. Para fazer aquela imagem que já está dentro, brotar. E no caso seu, que você trabalha com outro tipo de material, com madeira, como é que você trabalho com vários materiais, madeira, com aço, com papelão, como é o caso de certas obras que são feitas como matriz. Aí você utiliza os mais diverso objeto, material. E como é que surge essa... Por exemplo, como é que, antes de estar aqui, este objeto, por exemplo, ele estava aqui? Estava na cabeça. Ele estava na tua cabeça? Estava. Essa forma, Estava? Estava. E aí você... Ou você vai descobrindo aos poucos, na medida que manipula? Mas há também processos assim, em que você não está aqui previamente, a imagem, mas que você vai descobrindo a partir do momento em que você vai manipulando o material. Não se pode, por exemplo, definir esse material com palavras. Então precisa do objeto para você poder
Haveriam esses dois processos de criação? Um processo em que a imagem já está previamente feita na sua cabeça e aí você vai materializá-la, e há também processo em que o artista não tem ideia do que vai surgir, mas na medida em que vai mexendo com os objetos, a verdade se instala, a ideia se instala? Se instala. Isso é muito comum. Muitas vezes a gente começa a fazer um trabalho tendo uma ideia, um objetivo, e acaba sendo uma coisa completamente outra. Ou seja, o processo é que te diz o que vai surgir. O processo, talvez, eu não diria que é o processo, mas o objeto em si. Sei. O processo que eu digo no sentido o fazimento das coisas é que vai dando sentido às coisas. Ou seja, você só sabe o que fez depois que fez. Depois que fez. A gente estuda na Escola de Belas Artes, mas não aprende nada. Não aprende nada. Aprende apenas o fazer. Você vai fazer. Aí você tem uma ideia e você é capaz de transmitir essa ideia para outro. Mas isso aí a escola lhe ensina mais isso. A maneira de você se exprimir. E o que a escola não ensina? Quando você diz que ela não ensina nada? Não, ela não ensina a obra. Não ensina você ser artista. Sim. Ela lhe dá algumas dicas. Alguns instrumentos para. Mas transformar alguém em artista? Não. Impossível. Não. É impossível. Com toda certeza. É um fenômeno indizível e não, como é que a gente diria, não dimensionável, não é? Não previsível. Uhum. Vamos dizer que é uma maneira que eu tenho de me comunicar com você. Sérvulo, e à medida que... Diga. É uma palavra, uma grande palavra, uma palavra distinta, e que eu só encontro a verdade através dela, do objeto. Veja, eu poderia colocá-lo então, Sérvulo, esse objeto, eu poderia colocá-lo assim, não é? Poderia colocar assim. Assim é a mesma coisa, não muda. Assim? Assim muda. Assim eu poderia colocá-lo? Não. Não? Muda, Mas muda completamente. Muda completamente. Mas poderia. Se você quiser, pode. Mas veja que você indiciou como colocar na hora que você colocou os 4 pontinhos. Os 4 pontos para dizer, é assim. É assim. Mas se eu quisesse fazer uma intervenção, não tivesse esses pontos e colocasse a obra assim, seria uma outra obra de arte, outro olhar. Você perde um lado do objeto. Quando você bota deitado, na vertical, na horizontal. Na horizontal, você perde uma parte do objeto, um lado do objeto. Enquanto que na vertical você tem acesso ao objeto integral. Há também, veja aqui nesses dois objetos. Um objeto, eu olho, faço um percurso ao redor dele para compreendê-lo, para conseguir... Compreender não, para poder, como é que chama? Desfrutá-lo. Já um outro não, este outro aqui, que é do Sá Moreira, eu preciso fazer uma intervenção física, eu preciso mexer com ele para poder melhor... Para ele funcionar. Para ele poder funcionar. Quer dizer, há uma participação do espectador, do contemplador, não é? Que deixa de ser simplesmente um contemplador para ter uma ação, digamos, mais física. Embora, mesmo quando alguém apenas olha uma obra, as pessoas têm a ideia de que só existe uma ação, só tiro a passividade do espectador se o espectador mexer com alguma coisa que lhe é dada. Não, na verdade... Expectar, ver alguma coisa, já é uma ação, não? Já é uma ação. A ação de ver, de contemplar, de pensar. Ver é uma coisa que você aprende. Ver se aprende. Ver se aprende.
Onde? Como? Com a vida. Saber olhar, é isso? Saber olhar. E implica em dar significados às coisas, ou não dar significados, apenas desfrutar do prazer de ver? As coisas, dificilmente elas têm uma finalidade como obra de arte. Agora, um objeto que pode ser muito bonito e ser um objeto de trabalho, como nós vamos ver aqui, você tem um objeto de trabalho que ele é belo em Qual si. é? Esse aqui. Este aqui? Esse. Este aqui. Esse. Outro objeto do nosso dialogador de hoje, o artista plástico Cérvulo Esmeraldo. Cérvulo, isso aqui é um compasso? Uma espécie de... compasso. É. Pode empurrar que... E você trouxe a propósito de... Para mostrar um objeto da minha lida contemporânea, lida cotidiana. cotidiana. Estabelecer padrões, bitolas, e dizer, é nesse tamanho que quer alguma coisa. A espessura de uma lâmina. A espessura, sim. Eu posso, uma lâmina, medir a espessura dessa lâmina, por exemplo, eu posso medir com ele. E aqui não dá porque tem uma outra coisa. Mas enfim. Aqui. Posso. Aí. Isso, aqui sim. Medir precisamente. Medir precisamente. E aí trabalhar com esses espaços. Um compasso. Ou seja, há aqui duas figuras míticas que poderiam definir, e eu queria que você comentasse essa parceria a que vou me referir agora. Duas figuras míticas que poderiam definir um trabalho de um artista. Dionisos e Apolo. Né? Me lembrei disso porque você, apesar de sendo um artista, alguém que, portanto, tem uma inspiração, que trabalha com o indizível, com o imponderável, né? Apesar disso, e é exatamente por isso, você precisa também de coisas muito precisas, de matemática, de cálculos, de proporcionalidade, de simetrias ou assimetrias. Ou seja, Dionisos e Apolo aí, dialogando. O objeto, ele se modifica à medida que você trabalha com ele. Ele se modifica. Por exemplo, um martelo, você acaba sendo o dono do martelo, né? Então você tem uma maneira de pegar, que não é a maneira de qualquer um. Você está preso àquele objeto no bom sentido. Você está preso, está devendo muito a ele. Mas, no entanto, também ele deve muito à sua pegada. Minha pegada. A sua pegada específica, a pegada específica Exatamente. de cada artista. Você, então, trabalha com, digamos, falar a palavra inspiração, é chato falar dela em pleno século XXI. Mas, enfim, você, com os insights que tem, mas trabalha também com coisas muito precisas, como cálculos. Com muita precisão. Com Por exemplo, uma obra como essa, ela tem... ela requer muito pensar antes de você usar o material. Você está pensando na forma do objeto. O objeto é que você pensou. A técnica de realizar é uma coisa que você aprende na faculdade, na escola de arquitetura, na escola de belas artes. Você aprende a maneira de... Eu tenho dificuldade assim, de falar muito. Então eu queria dizer que, por exemplo, eu procurei a palavra e não encontrei. Mas na hora de não encontrar a palavra,
o objeto responde. Responde. Corresponde. Responde. Uhum. Eu quero dizer o seguinte, o que não é dizível em palavras é dizível em objeto, em criação, em imagem. Perfeitamente. E há, no seu trabalho como escultor, quer dizer, outro, além da ideia de movimento, além do material, etc., das formas, você também tem as cores, hein? As cores. Porque depois você põe uma outra... Isso aqui não era desta cor, não é? Não. Essa cor quem definiu foi você. É o artista que vai dizer se isso aqui é cinza, se é um grafite, se é azul, se é verde. Vai ser assim. Ele é que diz, o artista que vai dizer. Não é? Portanto, há também um trabalho com cores, não? Há um trabalho com cores, como quer dizer... pintor. O escultor, ele trabalha pouco com a cor. Ele trabalha mais com a forma. Com a forma. Mas também com a cor. Também com a cor, Por mas exemplo, é secundário. Por exemplo, aqui, olha aqui, olha aqui. Você tem a forma, você tem o movimento, né? A solicitação do pedido de que quem estiver manipulando o objeto faça esse movimento, dê essa dinâmica, e também tem cor. Na medida em que se considera o branco uma cor. Sim, e o preto outra cor. Sim. Porque um é a ausência de cor, o outro é a junção de todas as cores, não é isso? Também não tem nome. Não. Também não tem nome. Não. E precisa de nome? Para uns precisa, para outros não. Eu, por exemplo, não preciso. Não. Você não precisa nominar nada? Não. Nenhum dos meus trabalhos. Por que você não denomina? Porque não encontro nada que justifique. Uma palavra que justifique, que traduza. Que traduza, não é? E que coisa linda, rica. Porque veja, um objeto desse, a gente está dizendo, é um objeto. Mas na verdade não é um objeto, o cérvulo, o esmeraldo. Aqui são vários objetos, não? Olha aqui. Ó, aqui depende da posição dele. Aqui é um objeto. Olha, eu tô falando óbvio, me desculpem, mas é fascinante, não é? Olha, um objeto aqui é um. Mas se eu pego aqui e faço assim, ó. Já tem outro. Já tem outro. Que coisa linda, não? Se eu faço assim e seguro, eu tenho outro. Se eu seguro assim, eu tenho outro. E assim sucessivamente. É de uma lindeza, de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma... Olha aqui outro. Ó. De uma complexidade. Você faz de propósito, não é? Pra gente ficar maluco. Não? Para virar quase que criança. Eu faço de propósito, fórmula. Mas não para os outros ficarem malucos. Ao contrário, eles ficarem mais arejados. Pois mas eu digo maluco no sentido de... No bom sentido. No bom sentido, no sentido de procurar outros sentidos, nos tirar dos sentidos quadradinhos, previsíveis, né? A loucura como exercício da criatividade, do descondicionamento, não é? A função do artista... Olha que coisa linda. A função do artista é essa, é nos tirar de nós mesmos, né? Nos ensinar o quanto há de complexo naquilo que é tão simples, naquilo que o olhar nem, à primeira vista, nem nos leva. Que coisa. Olha aqui, parece assim uma escada. Imagino. Parece criança, aquelas pessoas que visitam os seus ateliês, o seu ateliê, as suas exposições, viram criança. E eu tenho uma grande vontade de fazer as coisas grandes obras públicas. É verdade, sim, fala. Pois eu tenho muito zelo com o espaço. E eu tenho, pelo menos aqui, 3 lembranças de obras de intervenção urbana suas. Por exemplo, a primeira, aquela escultura na beira-mar em relação ao isso aqui é oceânico, como é o interceptor ciânico.
Interceptor. Isso, interceptor oceânico. Depois, aqueles quadrados que se superpõem, que se interpenetram em frente ao BNB. Ao BNB. A sede do BNB. Né? E depois aquele outro que é um recorte na paisagem, lá na entrada do PSI. Na entrada do PSI, campus do PSI. 3 obras de intervenção urbana. Que está, deixe-lhe dizer, é bom que a gente reclame disso. Fizeram uma parada de ônibus que está cobrindo a obra. A visão da obra está danificada. Isso aí eu vou lutar para que eles transfiram esse conjunto de construção para outro espaço. Por que você disse que gostava tanto de obras grandes de intervenção urbana? O que é que encanta você nesse tipo de trabalho? É uma coisa da natureza, da minha natureza. Né? Quando eu faço uma coisa como essa aqui, eu sei que ela nunca pode ser grande, porque ela não tem o espírito de uma coisa para ser ampliada. Então, entretanto, uma obra como essa aqui, ela pode ser ampliada e vai ser ampliada. Não do tamanho que eu gostaria. Ela vai ter 1 metro, 1 metro e pouco. E ela, portanto, num ambiente urbano, ela dialoga com esse ambiente, com esse espaço. Né? No caso, por exemplo, daquela sua imagem que você se refere lá no PSI, eu me lembro que é um recorte do real, das plantas, do vai jardim. Modificando o seu olhar, a sua posição, você vê um objeto, cada passo diferente. Se alguém interfere ali, muda completamente a conjuntura e muda a obra. Muda. São temas assim que vão povoando a nossa cabeça ao receber hoje, a honra de receber hoje esse grande artista do Brasil, de todos os tempos, que é o escultor, o artista plástico Cérvulo Esmeraldo, o nosso dialogador de hoje, com quem nós continuaremos conversando no próximo segmento do programa Diálogo. Um dos objetos que pontuam o nosso diálogo de hoje, porque o dialogador de hoje é um artista plástico, alguém que fala pelas imagens que cria, que inventa, seja nos ateliês, nas exposições ou nas intervenções urbanas. Eu me refiro ao escultor, ao artista plástico, nosso dialogador de hoje, Cérvulo Esmeraldo. Cérvulo, que linda coisa, hein? Que lindo objeto! Esse objeto ele tem um significado. Porque ele foi pensado como sendo um objeto que representasse a fotografia, o cinema. Nós temos duas imagens, uma imagem real e uma visual. E esta aqui, com a lente, com a intervenção da lente. Então, eu pensei que para você presentear um fotógrafo ou um cineasta, você tinha aí os dois lados. O lado da imagem vista através de uma lente e a imagem vista através de um círculo. A lente do olho humano, né? E a outra, uma lente né, artificial, que é a lente. Olha aqui. É verdade. E uma decupagem completamente diferente, né? Você tem aqui vem cá, abre aqui um pouquinho.
Aqui você tem um tipo de recorte, de enquadramento, e aqui outro, né? Uma decoupagem completamente diferente, um corte, um recorte, né? Que pela intervenção da lente me dá outra, aqui me dá um outro tipo de corte. Aqui talvez seja um PP, né? Um primeiro plano, um close, e aqui não, aqui já é um plano mais aberto aqui dentro, em função da lente. É um troféu? Era um troféu. Era um troféu? Era. Hoje não é mais, é um objeto que está comigo. Ele foi um troféu de quê? Era para um prêmio de cinema. Lindo, não? E funcionou? E houve esse troféu? Não foi, não entenderam. Ah, você fez para ser um troféu de um prêmio. Que coisa linda, talvez a coisa... Faz mais de 10 anos isso. Coisa mais linda que eu já vi em termos Bem de mais prêmio. de 10 anos. De cinema, é esse objeto do Sérvulo Esmeraldo. Sim, vale mais do que qualquer tipo de delírio de um artista plástico tentando definir o que é cinema. Porque aqui não é uma definição aqui é o próprio cinema. É o cinema. Aqui é o cinema, não é uma representação Exatamente. não é? Lindo, lindo, sem dúvida. Olha, do que eu conheço de troféu no mundo inteiro. Nem Oscar, nem César. Entendeu? Não. Aliás, o que é o Oscar? É só um homem agarrado com uma espécie de espada. Eu nunca entendi muito bem aquele troféu. Mas não importa, podia ter o maior sentido do mundo. Mas aqui não. Aqui não é nada de representação do cinema. Aqui é a transposição da ideia de cinema e de fotografia. O olhar humano e o olhar perpassado por uma lente. Por exemplo, que coisa linda, não? Minha imagem está sendo vista pela câmera de duas maneiras. Isso. Uma que é o vazio do círculo e outra a lente. A lente é outra imagem. Que coisa linda! Além do mais, sabe o que é, minha gente? Que é lindo? É porque, veja, é um tipo de objeto que, dependendo de onde você o coloca, ele muda de aspecto, entende? Se eu olhar aqui, faz parte deste objeto a imagem do cérvulo. Mas se alguém olhar dali para cá, a minha imagem é que faz parte dessa imagem, entendeu? É dinâmico, é interativo com o espaço. Uma das coisas mais geniais que eu conheço sobre esse tema. Sérvulo Esmeraldo. Que coisa linda, linda. Não entenderam. Artista tem disso. Você já deve ter sofrido muito isso, não, Sérvulo? Como? Os artistas todos no mundo inteiro sofreram isso. Estão sempre... são tão preciosos, tão geniais, que às vezes o ambiente, os gestores não conseguem compreender a grandeza. Às vezes nem o próprio artista sabe da grandeza do que está criando, Sérvulo. Ele tem a sensação. Sim, a sensação de que criou alguma coisa. Que criou alguma coisa. E quando ele erra, ele aprende também a julgar o seu trabalho. Leva tempo, né? Mas você acaba julgando. Quando eu parei, eu estou fazendo um trabalho. Eu sei quando eu começo e quando eu acabo. Se eu não souber isso aí, eu estou frito. Mas é lindo isso, porque a gente sempre acha que, geralmente, quer dizer, o senso comum, não a gente, o senso comum acha que o artista, às vezes, tem a presunção de achar que sabe. Não, muitas vezes o artista é um cego que se propõe a ser guia, entende? Quer dizer, nem ele sabe da grandeza do que criou, não é? Só o tempo vai dizer a ele próprio, não é? Quer dizer, quando a obra está feita, a gente tem a capacidade de julgar se ela está correta, se ela não está, se você foi claro no seu objetivo ou não. Isso também é uma coisa de escola. Você aprende a julgar o seu trabalho. Sérvulo Esmeraldo, nosso dialogador de hoje, me trouxe objetos lindíssimos.
Máximos. Me trouxe, por exemplo... Ah, ele me trouxe uma bússola, é isso? É. Por que, hein, Sérvulo, que você me trouxe uma bússola? Hã? Uma bússola? Não é o nosso... Aonde estamos? Aonde estamos? Apontando Em sempre relação ao norte. Sim, sim. Por quê? Que precisamos saber Porque disso? isso é um objeto dos mais antigos Ah. da cultura. Sim, sim, a bússola. É a bússola. Para os navegadores, para É. posicionamento, etc, etc, etc. É. Mas eu me pergunto é por que um artista se preocupa com isso? Hein? É a beleza. Nós, A beleza, de novo, de a beleza. novo, a beleza. A beleza do sentido disso, da busca? Também. E também a beleza do objeto em Do si. objeto em si. Mas também da sua vocação. Da sua vocação, essa É. palavra. Nortear-se. Nortear. Nortear-se. Nortear-se. Foi por isso que você trouxe Foi. para um artista. E por que encanta essa ideia de saber se posicionar, de saber estar Então, no lugar, A de gente está saber o sempre norte? procurando. A gente está sempre procurando o seu ponto de vista do ponto de localização do seu ser, onde eu estou em relação a ele, ao meu envelope. Sempre tentando se situar. Se situar. Mas um artista se situa para abrir picadas, para abrir outros espaços, não? Ele não se amolda, ele não se conforma num espaço. Eu acho que nós nos orientamos pelo nosso trabalho. Nós nos orientamos muito bem. Eu sei quando eu estou de bom, vamos dizer, num bom ponto de vista criativo, do ponto de vista criativo. Eu sei quando eu estou apto e quando não estou. A gente sabe isso. É animal. É animal. Tem uma bússola interna, né? É. Você sabe onde está. O trabalho vai te dando nortes, é isso? É isso. Você vai detectando onde é que está a sua cabeça pelo tipo de trabalho que você está produzindo. É isso? Pode ser. É isso que você está dizendo. Sabe que uma coisa linda, não tem nada a ver aqui com os objetos, mas que eu estava observando enquanto eu conversava aqui com o Sérvulo Esmeraldo, é que o Sérvulo morou tempo enorme na França. Quanto tempo você morou na França, em Paris? Acho que 22 anos. 22 anos. 20 e poucos anos. 20 e tantos anos, 20 e poucos anos. Depois veio para Fortaleza, já nos anos aí 80, acho, né? É. E aí já está há algum tempo aqui, mas ele não perde, se for observar, ele não perde as raízes da fala. Eu que sou tão ligado à fala, vejo nele o sotaque do Cariri, a pronúncia do Cariri, a prosódia do Crato, do Juazeiro. É. Tão lindo isso, não? É curioso, né? Não é curioso? Muito curioso. Mas é lindo isso, não? Que um artista passe por todos os espaços, por todas as experiências mais cosmopolitas, mas no entanto preserve, incólume ali, né? A sua língua. A sua língua, o seu traço com o seu povo, não? A sua língua é o língua objeto. Língua objeto? Língua objeto. Porque nós falamos utilizando um mecanismo. Esse mecanismo ele pode variar. Quando eu estou na França, quando eu volto para o Brasil, eu venho com uma espécie de sotaque. Vem, é verdade. Eu conheci você nos anos 60, nos anos 80. Você tinha um jeito, uma musicalidade
A francesa. Mas mantinha o jeito, a pronúncia Brasileira. era brasileira, era mais do que brasileira, caririense. Caririense, né? A melodia, a entonação era francesa, mas a pronúncia era à la française. À la française. Que lindo isso, né? Olha, eu estou com outro objeto que me parece... O que é isso? Eu não sei o que é. É um objeto moldável, assim? O que é isso? Cérvulo esmeraldo? Olha, estou fazendo... Estou virando escultor, hein? Hein? Cérvulo, o que é isso aqui? Me conta. Esse é para lidar... Por exemplo, se eu quiser, eu posso pegar aqui... Se você quiser medir isso aqui, um objeto como esse, você não, com a régua, você não... Ah, então, diga aí, como é? Fale, explique então, aqui com o objeto em si, vá lá. Então, vai lá. Vai lá. Vá lá Vendo? e voilà. Então, aqui, eu obtive essa... Um padrão. Não. Um padrão não, uma medição. A medição. Você mensurou. A medida uma medida, isso. Dessa curva. Dessa curva aqui, dessa hélice. Você mediu aqui. Medi aqui. Nesse ponto, ele me deu isso aqui, como essa linha. Para você usar em esculturas. Em esculturas que possa vir a fazer. Tem nome esse objeto? Não. Que eu saiba, não. Não. Eu já fiquei viajando noutra coisa. Não sabia que era uma espécie de compasso, enfim. E comecei a criar, olha aqui. Porque como ele é moldável, a gente pode criar até uma escultura. Sabe o que está me lembrando? Que você me trouxe aqui pra gente... Nos anos 80, Cérvulo Esmeralda, uma coisa linda, que era aquela exposição de esculturas efêmeras. A gente vai refazer. Esculturas efêmeras. Por que eu me lembrei disso? Porque eu fiz aqui uma escultura efêmera, olha aqui, não é? Eu moldei aqui com esse objeto, né? Criei uma forma que pode ser desfeita. Desfeita. Não é? Que pode ser desfeita a qualquer momento, ó, que eu posso virar outra coisa, não é? Culturas efêmeras, que coisa linda, que conceito lindo, não? Você me falou numa coisa que me é muito clara. Cara. É que nós vamos refazer o jornal O Povo, vai, mais uma vez, reeditar essa ideia. Reeditar uma exposição de esculturas efêmeras. É a terceira. Culturas, você faz uma escultura, inclusive do mundo inteiro, escultores do mundo inteiro que o Ceará recebeu. 18 que Fortaleza países. Recebeu. 18 escultores 18 países. Vinham aqui no Parque do Cocó, faziam esculturas que são esculturas perecíveis, né? Com o tempo. A gente destrói. Ela é feita para ser destruída. É feita para ser destruída. Que coisa linda. E aí se juntou, Cérvulo, não sei se você se lembra, claro, eu acho que você se lembra assim, se juntou a uma outra coisa que é também tão perecível, que é o teatro. Se lembra que em cada escultura nós fizemos uma intervenção teatral? Houve inclusive um concurso. Como é que um ator ou um grupo de atores dialogava com aquelas esculturas? Andando por dentro das esculturas, mexendo nas esculturas, destruindo essas esculturas, jogando água em cima delas, enfim, fazendo alguma coisa num diálogo ali entre duas artes, a escultura e as artes cênicas. E as artes cênicas. E o teatro. Eu me lembro. Você lembra disso? Que coisa linda, não? É. Porque, veja, a gente associa a escultura a alguma coisa muito concreta, muito eterna, né? São materiais que não se deterioram, ou pelo menos se deterioram com muito mais dificuldade. E, no entanto, a gente juntou ali a ideia de efemeridade, de fragilidade, né? Com alguma coisa que é também tão efêmera quanto o teatro, que só existe na hora que está sendo feito. Na hora que está sendo feito. E se mudar a pessoa já é diferente. É verdade. Mudar
o artista. O ator, é verdade, é verdade. Você pode fazer o mesmo texto, se mudar de ator, não é a mesma coisa. Não é a mesma Porque a voz é outra coisa, o olhar é outra. Né? Quem dá sentido é a presença. É uma arte presencial, individual e intransferível. Né? Individual no sentido de que cada ator tem a sua força. Tem a sua embora maneira de ser. A maneira de ser. E a voz do ator, o olhar do ator, a pausa do ator emprestam sentido ao que ele está fazendo. Com certeza. Quer dizer que vem por aí de novo... Vem mais uma edição do Festival de Esculturas Efêmeras. Feita com materiais efêmeros. Por materiais encontráveis na região. Aqui? É. Ah, quer dizer que os artistas vêm eles fazem... mandam, não. Eles mandam, mas eles sabem que devem utilizar a matéria-prima comum, usada o que nós temos como matéria. Por exemplo, estou me lembrando aqui daqueles escultores de areia, por exemplo, que fazem esculturas de areia. Aquilo é uma escultura efêmera, não? É efêmera. Que o mar, que a erosão, que o vento destrói, né? Aqueles caras lá do polo dos iglus que fazem esculturas com gelo. Com gelo. Que sabe que aquilo vai se deteriorar, que aquilo vai se desmanchar, não é? Com materiais muito frágeis, é isso? Na Suécia, eu vi uma vez, não vi o filme, o cinema desses artistas trabalhando. Eu tenho um amigo sueco e ele me mostrou esse filme, um filme que ele tinha feito, mostrando os artistas trabalhando no gesso, no gelo. E nós teremos, então, essa experiência extraordinária de conviver com escultores fazendo uma exposição de escultura efêmera. E um outro objeto, o penúltimo, o último antes do objeto surpresa, que o nosso dialogador de hoje, Sérvulo Esmeraldo, nos trouxe, é uma hélice. É uma hélice. A beleza dela. A beleza de novo. A beleza. O sentido é só esse? É só esse. E por que é belo? Tem explicação? É possível dizer por que alguma coisa é bela? É justo. Porque é justo. É justo. Porque é justo que em que sentido? É justo como? No sentido mais simples do mundo. É um objeto que é beleza por sua honestidade. Entre aspas. E veja, ele tem uma função. Colocado num determinado espaço, por exemplo, num barco, num navio, uma hélice. Na água, né? Ele tem uma função. Mas retirado de lá, ele é apenas um objeto. Um objeto, apenas entre aspas, porque não é apenas. Ele é um objeto. E um objeto de arte, não? Um objeto de arte. A arte pop fez muito isso. Descontextualizou alguma coisa e, portanto, deu uma aura de obra de arte a coisas que aparentemente nem eram obras de arte, né? Não é? E o conceito de obra de arte muda tanto porque algo que no século XVI era apenas um objeto sem nenhuma aura, sem nenhuma importância, no outro século e no outro espaço, no outro contexto, pode virar uma obra de arte, não é? Assim como, sei lá, uma pia, um bidê, um chapéu, enfim, uma hélice, não? Dependendo do contexto. Que lindo, que lindo. Sérvulo, vamos ao objeto surpresa? Eu trouxe um para você. Vem cá, olha aqui, o meu objeto é complicado hoje. Ai, lindo, olha aqui. Eu trouxe um objeto surpresa para o Sérvulo, para você. E ali está ali o meu que você me trouxe? Ali é? Ali? É ali, né? Então me dá aqui o meu.
Eu estou lhe dando aqui o que eu trouxe para você, que é esse aqui. Não, deixa eu ver, deixa eu abrir. Deixa eu abrir para fazer essa... Eu nem sei o que é, vou ver agora. Pera, não abre o meu agora. Vamos ver o que é, o que foi que Céfalo Esmeraldo me trouxe. Vejam vocês antes de mim. Vejam. Vou abrir aqui, vou olhar o que é. Ai, 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 ai. O que será que ele me trouxe? Céfalo Esmeraldo me trouxe... Cavalo. Céfalo, me fala. Que coisa tão linda. Parece um cavalo marinho, mas não é um cavalo marinho. É um cavalo mesmo. É um cavalo? Você está Não, uma zebra, com eu sei. uma obra da Idade Média. É. Da... Ah. Que é isso? Em ferro? Fala, Céfalo. Mata a minha curiosidade. Isso é uma, como diria, a descrição de um cavalo. A descrição de um cavalo. É. Fale mais, Céfalo, sobre isso. Não é um cavalo, é a descrição de um cavalo. Fala mais sobre isso, Céfalo. E ela tem o racional, o mínimo possível. Sim, no sentido de que é um esboço, ele lembra, ele tem o que é de fundamental para a gente compreender que é um cavalo. que é um Mas cavalo. ele não tem a reprodução do cavalo, é isso? Não. De todas as formas, É. entre os seus detalhes. E você me trouxe É o para... discurso É um discurso, sim. É um discurso sobre um cavalo. sobre o cavalo. Isso, um discurso visual. E por que você me trouxe para dizer exatamente isso? Foi. Para dizer que as coisas não precisam ser necessariamente as coisas. Ou a mimetização das coisas. Mas que a arte é o discurso sobre as coisas. É. Lindo, genial. Como tudo que o Céfalo Esmeraldo faz. E veja o que eu te trouxe, Céfalo Esmeraldo. Olha aí. Vamos abrir? Vamos. Olha, atenção. Eu te trouxe. Olha, nem falamos disso aqui que é tão lindo. O que é que tem aqui? É areia? Exatamente. Eu te trouxe a areia. A areia. Para quê? Porque eu queria que você desenhasse com a areia. Eu queria documentar algum tipo de trabalho. Eu trouxe a areia porque eu acho que você, apesar de ser tão cosmopolita, você é tão Ceará, é tão Cariri. Eu te trouxe a areia, eu te trouxe, enfim, a matéria-prima também básica, não é? Da criação divina e dos artistas. Os artistas que trabalham com barro. Me lembrei, enfim, disso, dos escultores de barro. Eu te trouxe a areia, deve ser a areia do lado do Juazeiro, lá do Crato. Eu te trouxe a areia. E o que você vai fazer com ela? Te trouxe a areia. Céfalo Esmeraldo. Uma escultura. Pronto. De areia. Pronto? Pronto. Hein? Pronto. Hein? Quase pronto. Quase pronto. Mas fala um pouco sobre isso. O fato de eu te trazer a areia. Isso é o primeiro gesto, quando você pega na areia, é formar. Formar alguma coisa. Você nem sabe o que está formando. Porque você... Mas aqui eu já... E eu posso ir moldando, né? Pode ir moldando. Posso ir cortando, moldando, criando uma forma. Se quiser. Ou seja, isso é uma escultura. Não é? De É barro. um objeto. Hã? A gente não pode confundir escultura com isso. Não? Não. Por quê? Porque a escultura, filosoficamente, é um objeto que passou por um tratamento. Sei. Mas aqui há uma intervenção. Aí, à medida que No eu obje- trabalhar, ela vai ficar uma escultura. Aham.
Uhum. Quando houver uma maior intervenção. Uma maior intervenção. Mas esse é o começo, é de um processo. É o processo. Que lindo. Vamos abrir? Me deu tanta vontade de ser efêmera e de destruir. Não, mas criamos aqui outra coisa. Olha que linda. Hã? Olha. Ah, caiu aqui. Não, mas é lindo. Céfalo Esmeraldo, repetindo esse gesto milenar do homem, manuseando o barro, tocando o barro, moldando o barro. É. Foi essa imagem arquetípica que eu quis trazer para celebrar o nosso encontro de hoje com Céfalo Esmeraldo. Eu fico muito emocionado. Que lindo, que lindo. Que lindo que eu tenha conseguido isso. Despertar um pouco da sua emoção. Muito obrigado, Céfalo, pela sua presença. Obrigado, tão linda aqui, nos trazendo essa serenidade, essa reflexão e esse trabalho arquetípico do homem diante do barro. E com essa imagem a gente termina o diálogo de hoje, repetindo Deus que moldou aqui o homem do barro e soprou.